Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição do programa Espiritismo e Educação. Estamos no ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, ao vivo, transmitindo do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo através da internet. E rogamos a Jesus, nosso Mestre, esteja conosco, nos abençoe, que até o final possamos estar aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor, tanto para nós, quanto nossos amigos, familiares, e também a você que está nos acompanhando, seus amigos e seus familiares. Já conosco aqui, fazendo aqui a tabelinha, a dupla do programa, o nosso Ronaldo Gomes. Ronaldo, seja bem-vindo. Gratidão, Marcos Tavares, a todos que estão aí, mais uma vez aqui juntos. Que Jesus possa nos abençoar e nos inspirar mais uma vez no dia de hoje. Muito bem. Nós estamos fazendo uma série de programas, tendo por base a mensagem do Espírito Santo Agostinho, que se encontra no item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Especificamente, Santo Agostinho fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. Mas o seu texto é profundamente educacional, e nós estamos aproveitando isso para desdobrá-lo em vários temas e utilizando também as demais obras da codificação espírita. Hoje, nós colocamos assim como tema central o ato educativo da reparação. Porque é bom nós entendermos, né, Ronaldo, que não basta você se dizer arrependido, não basta você até pedir desculpas. É preciso reparar, já que o mal foi feito. É assim que a lei divina funciona, e é isso que nós precisamos aprender a trabalhar aqui na educação dos nossos filhos, desses espíritos reencarnados. Mas aí nós vamos agora conversar bastante sobre isso, de acordo aqui com a codificação espírita. Não é mesmo, Ronaldo? Perfeito, Marcos. E antes de iniciarmos aqui a Gênesis, que a gente está dando continuidade aqui na nossa leitura, que é do capítulo 1, que é o caráter da revelação, no item 38. O caráter da revelação espírita, no item 38. Mas, antes, vamos lá. O ato de educar. Né? O ato, o que seria esse ato? Então, nos causa uma reflexão importante, em que o ponto principal desse ato, e penso que está faltando na humanidade, é o amor. É o primeiro ponto. O amor, veja bem, compreendido, como diz os Espíritos para nós, trazendo esse ensinamento, em que Jesus exemplificou esse ato de educar, exemplificando, repetindo, exemplificando com a sua vida aqui para nós. Eu gostaria, Marcos, de iniciar aí, na figura de Jesus, na aplicação das atitudes de Jesus, na sua aplicação no ato de educativo na reparação. Muito bem, Ronaldo. Primeiramente, dando aqui também o nosso boa noite, o nosso abraço aqui ao nosso Wilson Ora, lá de Recife, e a nossa Rosane Ribeiro, que está aqui também, mandando um abraço a todos nós. O ato educativo, ou a ação de educar, né? O ato de educar ou a ação de educar, que é muito mais do que a ação de ensinar. Jesus, como você muito bem trouxe, Ronaldo, ele realizava o ato de educar, porque Jesus não pura e simplesmente ensinava. Hoje em dia, nós estamos muito querendo apenas ensinar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem prático, já que o nosso programa é um programa espírita. Digamos que alguém nos pergunte, o que é o espiritismo? Aí você começa, o espiritismo, a doutrina surgida em meados do século XIX, com as comunicações dos espíritos e o trabalho de organização de Allan Kardec, desdobrando. Você está ensinando,
né? E explicando tudo, e tentando explicar tudo nos mínimos detalhes. Mas agora vamos fazer diferente. Então, alguém nos pergunta, o que é o Espiritismo? E aí eu respondo com uma pergunta. Para você, o que é o Espiritismo? Como você entende que seja o Espiritismo? E aí vou agora aguardar a resposta dele. E através da resposta dele, eu posso fazer novos questionamentos ou levá-lo sempre a pensar, a raciocinar e começar a compreender o que ele mesmo está procurando, que no caso aqui do exemplo, é o que seja o Espiritismo. Então, ensinar é uma coisa, educar é outra. E a essência do educar, como você muito bem colocou, é o amor. Por isso, Jesus atendia a todos. Por isso que Jesus tinha paciência, compreensão, mas também dizia o que tinha que ser dito, mas sempre com fraternidade, com solidariedade. Então, quando nós falamos aqui do ato educativo da reparação, entendamos o seguinte, vamos lá, exemplo bem clássico, né? A nossa criança, apesar de você já ter dito para não mexer ali, ela mexeu e quebrou, certo? E aí, eu já falei para você, não tinha dito que não é para mexer aí? Olha só agora, está quebrado. Né? Então, agora você tem que reparar isso. Mas como a peça quebrada não dá para ser reparada, então agora você vai ter que fazer isso ou você vai ter que fazer aquilo. Aí esse ato da reparação deixa de ser ato da reparação, passa a ser ato de castigo. Então, são coisas completamente diferentes, porque, nesse caso, não foi utilizado o amor no diálogo, nessa conversa, nada disso. Né? E a questão transformou-se em castigo. O castigo não faz o educando reparar nada, faz o educando se revoltar. Então, com certeza, Ronaldo, né? A essência do ato de educar é o amor. E esse amor com exemplo. Você citou bem aí, agora, nessa sua explanação aí, em relação da criança. Mas Jesus não fez isso conosco? Ele perguntava, ele levava o outro a pensar. As parábolas não eram isso? O que dizem quem sou? O que falam de mim? Né? E essa moeda aqui? Ele ia sempre exemplificando que isso era mais do que ensinar, muito mais do que isso. Era exemplificar como mestre, ele colocou isso para ele, mas como mestre, ele exemplificou, ele conduziu, ele dialogou, exemplificou. Marcos, que didática Jesus usou? Sem dúvida. E nós teríamos do Evangelho vários exemplos para dar. Você usou 2 exemplos, os diálogos que ele tinha com os doutores da lei, né, da lei judaica, e que ele fazia, ele jogava, né, para que eles pensassem. Olha só, o senhor curou no sábado. A nossa lei diz que não pode fazer isso porque isso é trabalho. Então, o senhor feriu a lei. Aí ele olhava lá, olhava só, Pois mas qual é o pastor que, sendo sábado, encontrando as ovelhas lá no curral, percebendo que uma escapou, qual é o pastor que, mesmo sendo sábado, não vai sair atrás dessa ovelha desgarrada e trazê-la de volta? Por acaso ele não está trabalhando? Então, ele jogava e dava um choque, né, em todas as pessoas, como o caso lá da chamada mulher adúltera. Não, porque a lei diz que ela tem que ser apedrejada, que ela foi pega em pecado, no adultério, mas nós queremos saber a sua opinião. Aí ele olhou, tudo bem, atire a primeira pedra quem estivesse a pecado. Ok. Que ela é uma pecadora, certo? Então, quem não tem pecado pode julgá-la, porque quem também é pecador não pode julgar. Então, pode atirar, pode ser apedrejada perfeitamente. Então, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado.
e todo mundo saiu da praça e ninguém teve coragem de fazer coisa alguma. Então, esse é o verdadeiro ato de educar, porque ele faz o outro pensar e puxa a consciência do outro, sem dar de si mesmo a resposta pronta, mas faz o outro chegar na profundidade dessa resposta. Então, realmente, a didática de Jesus foi magnífica, sem dúvida. Marcos, conciliar isso aos dias de hoje, na prática, no lar, na escola, na evangelização, aonde estejamos, agora é trazer isso para a nossa prática. Às vezes erramos. Eu não sou o Ronaldo 24 horas por dia santinho. Erro, peco às vezes. Quando me vejo, estou eu fazendo alguma coisa que não era para fazer. É um processo educativo. E é o dia a dia, na lida, que você vai começar a perceber o quanto tem que se transformar, o quanto tem que mudar em vários hábitos que não condiz com a doutrina, que não condiz com o ato de amor e etc. Mas é um processo. Porque o ato, esse ato, essa ação, ela não pode ser imediatista. E é aí que eu quero chegar no outro ponto, que é o amor, e não sermos imediatistas. Querer tudo pronto. Isso nós vemos muito no dia a dia. E devemos ter em mente que nós temos de estar atento ao espaço de convivência, Marcos. Porque esse é o problema nosso nessa ação, na nossa conduta com o outro. Ou será que não tem nada a ver o que Jesus falou há 2000 anos, exemplificou, como mestre, agiu, fez para nós no dia a dia de hoje, numa ação dentro da escola, numa conduta, no lar, na rua, no trabalho, enfim. Olha a prática, teoria, prática, mas Jesus fez o tempo todo, a teoria e a prática. E os dias de hoje? Não dá para fazermos isso na civilização? As guerras estão aí acontecendo. Não está faltando outro ponto, que é o diálogo, o bom senso. Uma doutrina preconiza através de Kardec, o bom senso encarnado. Nós temos que entender que a família, a escola e a comunidade são espaços de convivência e de aprendizado. E espaços interativos, não espaços isolados. Quando nós compreendermos isso e acabarmos com a sala de aula lá na escola, nós vamos realmente conseguir colocar em prática o que Jesus nos ensinou a nível de metodologia e de didática. Você estava falando, e eu estava aqui recordando um episódio que me aconteceu no Centro Espírita, na evangelização. Eu era coordenador, e aí chegaram lá para mim, você tem que falar lá com aqueles dois lá, porque assim não é possível, que não sei o quê, e me trouxeram os dois evangelizandos, né? Já eram dois adolescentes, né? Aí eu falei, tá bom. Aí, tá, podem sentar, senta aí. E aí eu comecei assim, bom, o que foi que aconteceu? O que está pegando? E aí, um deles tomou a palavra e disse lá, porque não sei o quê, porque um xingou daqui, porque o outro bateu dali, porque cutucou daqui, que não sei o quê. Como eu ouvi a história da boca de um, eu pedi que o outro, por favor, também me relatasse o que tinha acontecido. Porque nós precisamos ouvir os dois lados. Tá? Ouvidos os dois lados e vendo os pontos comuns das narrativas, então eu olhei para os dois e falei, tá, tudo bem. Temos um conflito, né? Temos aí um conflito e vocês acabaram se agredindo. A questão aqui é a seguinte, precisamos resolver o conflito. Tá? É isso que nós temos que fazer. O que vocês sugerem? Como é que nós podemos resolver esse conflito? Num primeiro momento, eles estranharam, né? Porque já pensaram que eu, como coordenador, já ia, né?
dizer o que ia acontecer, pronto, e acabou. Mas eu iniciei esse diálogo porque é um diálogo de resolução de conflitos. E aí, pouco a pouco, eles foram se desarmando e começaram a conversar comigo e tal, até que um fez uma proposta para resolver o conflito. Perguntei se o outro aceitaria fazer daquele jeito. E assim a coisa foi, até que houve realmente uma reconciliação e o conflito ficou ali tranquilo. E eu aproveitei, então, porque por causa do horário, já estava lá na hora do lanche, né? E eu peguei e falei para os dois assim, bem, já que o conflito está agora resolvido, tá? Já está na hora lá do lanche, certo? Eu estou com fome. Então, se vocês dois não saírem da minha frente, aí nós vamos ter outro conflito. Aí eu brinquei com eles, não, tio, então vamos lá, vamos aqui, e saímos então na brincadeira, tudo desanuviado. Então, quem foi que disse que não dá para fazer, que não dá para aplicar? Claro que dá, sem nenhuma dúvida. Seja na família, seja na escola, seja no centro espírita, na comunidade em que nós estamos vivendo, desde que entendamos que todos esses locais são espaços para convivermos e nos educarmos, realizando aprendizados que são muito importantes para vivermos melhor. E aí, é claro, colocando o amor em ação. Neste fim de semana aqui, estava com a criançada da família aqui em casa. A criança gosta de brincar, isso é natural, né? E nós temos aqui uma estante cheia de brinquedos e trazem brinquedos das suas casas. Já dá para imaginar como fica a sala, né? E aí eu brinco com elas e digo, olha só, quem bagunça é que precisa arrumar, hein? Olha lá. E eu fico brincando com elas o tempo todo, de vez em quando eu lembro, né? Ó, quem faz a bagunça é quem precisa arrumar. Aí o pai de algumas delas, os pais chegaram, né? Já para levá-las e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, ó, qual é a regra? Quem bagunça, quem espalha, arruma, certo? Então vamos tentar arrumar tudo de volta para a estante. Mas aí eu não faço a exigência de que elas tenham que arrumar bonitinho, direitinho, certinho lá na estante. Mas elas guardam, arrumam, né? Aí tira tudo do chão e tal, devolve lá para a estante, para não sei aonde, não sei o quê. Fala, ótimo, Frai, parabéns, é isso aí, muito bem, até uma próxima e coisa e tal. Depois que vão embora, aí eu olho para a estante, né? Você vê, guardaram, né? Mas foi daquele jeito. Mas tudo bem, são crianças, mas já estão aprendendo que precisa guardar. Não pode deixar espalhado pela sala, pela casa, nada disso, né? Então, isso é muito importante. E você vai com amor, né? Mas mostrando as coisas com participação, você vai fazendo com que elas aprendam, né? Tenham essa participação, se preocupem com essa arrumação, com essa organização, né? E sem ameaças, né? Sem castigo, sem levantar a voz, sem brigar, nada disso. Exatamente o que Jesus fez na sua época e que nós precisamos replicar agora aqui entre nós. Marcos, é muito bonito nós falarmos tudo isso aqui, mas na prática, quem pode estar nos assistindo vai falar assim, mas isso aí é muito bom, isso aí é muito bonito na teoria. Na prática, você acabou de falar na prática algumas coisas aí, mas no dia a dia, na escola. E aí me veio uma coisa, quando você estava falando também, a gente tem tantas universidades por esse mundo todo, por esse Brasilzão aí, escolas, excelentes profissionais se formando em todas as áreas. E vemos uma instituição educacional, e por que não dizer também da própria evangelização? Quando eu falo aqui, quero que todos nos entendam bem. Nós ampliamos aqui o leque. Porque o Espiritismo ele veio para contribuir com a nossa sociedade humana. No primeiro ponto, aliás, em vários aspectos. Uma delas é o aspecto da humanização, como ciência e filosofia. E na moral do Cristo, no processo de humanização, um ser humano mais espiritualizado, e que não engloba aí a religião, mas o sentido de religar-se
a esse ser superior, mas é um outro ponto que nós vamos chegar lá. Então, nós vemos, Marcos, na prática, às vezes, a escola, os profissionais desgastados, já falamos aqui, o próprio evangelizador, porque essa briga continua e não há como nós fugirmos disso, desse jogo de empurra, de família com a escola, de uma politicagem total por trás disso, da preocupação dos conteúdos, e aplicar isso, às vezes, a um desgaste entre todos os outros aspectos de segurança, falta de segurança, o que as crianças em comunidades passam também, mas as crianças e jovens que estão também, que pagam excelentes faculdades, mas que estão tão somente preocupados com esse aspecto do conteúdo. Mas há como fazer isso. Nós já falamos da LDB, já falamos aqui dos currículos, dos parâmetros curriculares, BNCC. Marcos, está tudo ali, está tudo prontinho, é só fazer, é só colocar na prática. Demos exemplo de escolas, instituições que fazem esse trabalho. E por que ainda, Marcos? Teimamos, vou repetir, temos excelentes profissionais se formando. E vemos escolas fadadas ao precipício de falta de profissionais que ajude aquele professor, aquele educador na escola, na instituição, a dar um segmento, como um fonoaudiólogo, um psicólogo, e nutricionista, enfim, vários aspectos. Ah, mas é a falta de recursos financeiros. A gente sabe que não é. Parece que nós estamos aqui num programa, numa transmissão, falando de espiritismo, Marco, e não é. Olha que nós já viemos de longe e estamos aqui tentando mostrar que os caminhos existem e não vai deixar de existir. O que mais a gente escuta, Marcos? Ah, vocês estão na luta aí, mas ó, vocês dois, como tantos outros, a educação ninguém quer saber. Se fosse fazer uma transmissão para outros assuntos, ia dar um ibope dessa, né? Seríamos um grande influenciadores aí. A preocupação nossa não é essa. A nossa preocupação é de mostrar que o caminho existe. Jesus é o nosso maior exemplo, independente de religião. Ele traz para nós esses exemplos de trabalho árduo com o outro, consigo mesmo. E aí, Marcos, eu chego à pergunta. Esse ato, ele não começa também em nós? E nós que somos hoje os adultos, em que sentido? Estarmos cônscios das nossas responsabilidades, cônscios das nossas responsabilidades perante o outro, perante as gerações que estão aí. Porque senão, Marcos, nós ficamos no quê? Naquele discurso evasivo, sabe qual é? Ah, não tem mais jeito. Isso aí é tudo uma utopia. Utopia? Quantos precursores já tivemos que fizeram belíssimos trabalhos e estão fazendo, mas não dá ibope, Marcos. Não dá ibope. Ronaldo, olhando para a escola, nós temos realmente muitos bons profissionais da educação. Não resta a menor dúvida. Nós temos muito bons projetos pedagógicos. Nós temos textos de lei que são muito bons. Mas, apesar de tudo isso, nós continuamos trabalhando com sala de aula, provas e notas. E aí todo bom projeto pedagógico naufraga. Vamos falar agora que está na moda. A escola tem que ser uma comunidade de aprendizagem. Verdade. Que coisa maravilhosa. A proposta da comunidade de aprendizagem é maravilhosa. Mas se a escola continua formatada com sala de aula, professor que ensina, prova e nota, é uma comunidade de aprendizagem de mentirinha. Porque tem que mudar toda a estrutura, toda a mentalidade. E os nossos cursos de formação formam professores para dar aula, para ensinar, para saber aplicar provas, para avaliar por notas e saber preencher toda a burocracia administrativa e pedagógica que se exige dele. Por isso que nós estamos vendo, como você bem colocou,
escolas fadadas a naufragar. E, além do que, escola não vai fazer milagre. Lá inserida dentro de uma comunidade que não tem creche, que não tem posto de saúde, que não tem saneamento básico, né? Não tem o que precisa. Uma comunidade crescida na base lá de becos, vielas, onde a criminalidade domina com muita facilidade. Essa escola realmente não pode fazer milagre, jamais poderá fazer milagre. Então, nós temos que mudar a nossa mentalidade, temos que mudar também a nossa postura, né? E pararmos de sermos professores que damos aula, que ensinamos, para sermos verdadeiros educadores. E o verdadeiro educador não perde nunca a esperança. Vale a pena aqui voltarmos a trazer ele ao nosso programa, que é Pestalozzi. Muitas pessoas desconhecem a vida de Pestalozzi. Pestalozzi, já na infância, ele perdeu o pai, né? O pai desencarnou. Naquela época, estamos falando aqui do século XVIII, naquela época, uma mulher viúva com filhos só tinha um caminho, a miséria. Então, Pestalozzi conheceu a miséria na infância e logo teve que começar também a trabalhar para ajudar em casa. Mas ele não desistiu da vida, perseverou, estudou até onde lhe foi possível e ficava sonhando com a educação do povo, né? Porque ele era povo, né? Ele era do povão, tinha vindo lá da miséria, mas ele, de bom caráter, foi trabalhando, e na sua juventude, com ideias transformadoras, ele se juntou aos revolucionários. E estou falando aqui da época de 1789. Essa data é famosa, a data da Revolução Francesa, tão conhecida. Pestalozzi era suíço, a Suíça está encostada com a França, né? E ele também absorveu essas ideias e foi um revolucionário lá na Suíça. Mas o sonho dele era fazer uma escola diferente. Aí ele tentou quando casou. Naquela época, o pai da noiva pagava dote. Já foi isso, né? Mas naquela época tinha o dote. E com o dote, ele e a esposa compraram uma fazenda e tentaram transformá-la numa fazenda-escola, que perdurou durante alguns anos, até que foi à falência, porque realmente o projeto não deu certo. Aí ele passou muitos anos da vida dele como jornalista e escritor, né? E tentando fazer a escola. Até que ele teve a chance na cidade de Burgdorf, e nessa cidade ele conseguiu ficar à frente de um instituto. E nesse instituto, inclusive, ele passou a fazer formação de professores. Mas uma briga política fez com que ele tivesse que sair de Burgdorf, mas ele recebeu o convite da cidade de Yverdon para montar a escola. Lá, então, vai surgir o Instituto de Yverdon, onde ele vai ficar por 20 anos. 20 anos. Ele cria um método próprio de ensino e declara que o amor é a essência da educação. E que você só consegue educar fazendo com que a criança queira por si mesma aprender, queira por si mesma conhecer. Ele revolucionou toda a educação. Foi uma coisa impressionante conhecer o trabalho de Pestalozzi. Ele foi atacado? E como? Como foi atacado? Foi desconsiderado por muitos. Ele pensou em desistir? Pensou, mas não desistiu. Até que se firmou e o Instituto de Yverdon passou a ser considerada uma escola modelo para toda a Europa. Olha que coisa magnífica! Ora, então nós estamos falando de um educador que não desistiu da educação e que mudou tudo, tudo. Pestalozzi nunca deu aula, coisa impressionante, né? As salas tinham portas, mas as portas nunca eram fechadas. A escola funcionava, Ronaldo, a escola funcionava num castelo medieval que ficava no centro da cidade. O castelo existe até hoje, tá? O portão do castelo, segundo o depoimento dos ex-alunos, nunca fechou.
ficava 24 horas aberto. Sabe quantos alunos escapuliram da escola, fugiram da escola ao longo de 20 anos de funcionamento? Nenhum. Zero. Por quê? Porque os alunos participavam da escola, faziam a escola. Tinha a assembleia semanal que discutia o projeto pedagógico da escola. Olha só que coisa impressionante. Hoje nós temos isso na Escola da Ponte, nas chamadas escolas inovadoras, como tivemos isso nas escolas novas do início do século XX. Tudo isso vem lá, de Pestalozzi. Ora, então, quem foi que disse que não dá para fazer? Dá para fazer. Mas aí nós temos que mudar a nossa mentalidade, né? Nós temos que mudar a nossa postura e acreditar que dá para fazer diferente e ter como modelo Jesus. Aí, Ronaldo, desculpe, escorreguei na casca de banana aqui no programa. Jesus na educação? Jesus na escola? Que isso? Jesus é da igreja, né? Do centro espírita também. Jesus é religião. Não pode entrar com religião na escola. Mas não me consta que Jesus tenha fundado uma religião. Mas alguém já está gritando aí. Claro que fundou o cristianismo. Não. O cristianismo foi organizado por nós depois dele. Começar a juntar os ensinos dele no Evangelho e aí começar. Jesus, o Cristo, né? Porque o nome dele não é Jesus Cristo. Cristo, na verdade, é uma denominação que significa o enviado, o Messias. Então, de Jesus, o Cristo, pegaram Cristo e Cristo derivou o cristianismo. Cristianismo significando, então, todos os ensinos morais dados por Jesus. Mas ele mesmo não criou religião nenhuma, porque seus ensinos são universais, seus ensinos são para todos os seres humanos. Então, quando falamos de Jesus como educador, nós não estamos aqui dizendo que é para introduzir a religião cristã nas escolas. Estamos falando de Jesus. Aliás, você vai me permitir, Ronaldo, eu vou esticar meu braço aqui só para pegar um livro. Está aqui, olha. Pronto, já está em mãos aqui. Olha só, dá para mostrar a todos. Aliás, essa é a nossa dica literária de hoje, né? Jesus, o maior educador da humanidade. O livro é de minha autoria, é toda uma pesquisa a respeito de Jesus como mestre, como pedagogo, como educador, a sua metodologia, a sua didática e assim por diante, e como nós podemos, sim, colocar isso em prática, não apenas na escola, mas também na família. Então, precisamos querer fazer isso, porque é possível e temos muitos exemplos na própria história da educação. Marcos, você estava falando aí, me lembrei de Milton Santos, grande educador. Nós vamos falar nele aqui também, muitos outros aqui, durante os nossos programas. Se Deus permitir, mais 10, 20 anos, 30 anos, 100 anos, quem sabe, não sei. Tavares permitir também. Mas são muitos educadores. E o Milton Santos, para quem não sabe, ele era reconhecido internacionalmente, negro, para deixar isso claro. Ele causava muitas reflexões sobre a evolução da dinâmica da geografia, que ele era de geografia, né? Doutor nisso. E o modo dele de viver e das implicações sociais nas alterações do mundo. Então, uma das frases dele que me chama a atenção é essa: ó. A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos quando apenas consegue identificar o que os separa e não o que os une. Olha que interessante. Nós estamos sempre lutando por que separa. E, de fato, estamos lutando para as coisas que devemos nos unir, estarmos unidos. Em que sentido? É tudo que nós estamos falando aqui. Será que estamos, de fato, Marcos, preocupados, como Pestalozzi deixou claro ali, mais uma vez, você colocando a vida de Pestalozzi, ele está preocupado com a vida do ser humano, com as gerações futuras.
O nosso programa hoje está chamando a atenção justamente desse ato educativo de reparação. Ele se principia em nós, que é um outro ponto. Nós, os adultos, nós que estamos à frente desse trabalho, como ele diz aqui, a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos quando apenas conseguem identificar o que os separa. Vou dar um exemplo bobo. Ah, não. Marcos, por favor, essa ideia sua, pelo amor de Deus, essa ideia tua de botar um bebedouro ali, não, por que não bota um bebedouro ali? Aí o Marcos, não, Arnaldo, mas ali é melhor. Ah, Marcos, o bebedouro ali vai ficar melhor. Bom, moral da história, não vamos botar o bebedouro. O bebedouro não vai entrar nem ali, nem ali. Bom, depois a gente vê isso. Como é que fica? Você parou? Pronto. Eu estou preocupado com essa alienação, como ele está dizendo aqui, ó. Eu estou colocando o bebedouro, uma coisa simples. Eu estou preocupado com o outro, com as crianças que vão beber, com quem vai chegar. Eu estou preocupado, porque a ideia do Marcos é ali, a minha ideia lá. E acabou, ficou nisso. E assim é a educação. É um desculpismo. Eu estou falando como educador, como professor. Gente, a situação tá difícil. E o espiritismo ele vem corroborar com o progresso da civilização, com o progresso da sociedade. Eu gostaria, Marcos, que você tocasse nesse ponto. Porque, mas eles são espíritas. O espiritismo, pensem bem nisso, analisem. Não como religião, como ciência. Vamos lá, Marcos. Como primeiro ponto, como ciência. O espiritismo como ciência. No ato dessa reparação educativa. Vamos lá, como ciência. Você tocou num ponto que é muito importante, né? E o exemplo que você deu do bebedouro foi um exemplo muito bem dado, porque mostra que o nosso grande problema é o egoísmo. Você disse bem, nós precisamos colocar um bebedouro na escola, certo? Precisa ter. Tá? A criançada, né? Os alunos, não sei o que, precisa... Tá bom, então vamos colocar ali, porque ali é passagem, porque você, não, lá é melhor, né? Aí nessa discussão toda, e ninguém abre mão da sua ideia, do seu querer. Bom, então nessa discussão e nessa briga, não se instala o bebedouro. Mas ao não se instalar o bebedouro, atinge os alunos. Porque o bebedouro é para os alunos. Tá? E os alunos vão continuar com sede, vão continuar com problema. Mas porque nós não queremos, eu não quero abrir mão da minha ideia de colocar ali, você não quer abrir mão de colocar ali no outro lugar. Egoísmo, orgulho, as duas grandes chagas da humanidade. E o Espiritismo veio, então, trazer para nós que o mundo melhor, mais justo, mais feliz, mais em paz, só vai acontecer quando eu for melhor. Quando eu me melhorar, você se melhorar, cada um se melhorar. Ou seja, a transformação moral da humanidade, ela acontece na medida da transformação moral dos indivíduos que formam a humanidade. A autoeducação. Tá? Então, entra aí a autoeducação. E nessa autoeducação, o ato educativo da reparação. Na verdade, eu deveria chegar para o Ronaldo e dizer assim, Ronaldo, olha só, você desculpe lá aquela hora, né? Eu quis insistir, né, na minha ideia de colocar o bebedouro ali, mas acho que colocar ali onde você quer colocar também está bom. Tá tudo bem. A questão é ter o bebedouro aí para os alunos. Aí o Ronaldo deveria também... Não, tudo bem, Marcos, eu também... Aí também tem que pedir desculpa, que eu fui turrão, também não quis abrir mão, mas pensando bem, eu acho que onde você quer colocar o bebedouro, acho que talvez fique melhor. Bom, tudo bem, então vamos colocar o bebedouro, vamos. Só falta decidir aqui ou ali. E aí? Não, é lá mesmo. Então, tá bom, concordo, tá, não sei o quê. Porque nós agora passamos a pensar nos outros, no benefício do bebedouro para os
outros, que no caso são os alunos dentro da escola. Está faltando isso. Sairmos do nosso egoísmo e orgulho para pensarmos no bem da coletividade, no bem de todos. E é isso que o Espiritismo faz conosco. A nossa transformação de ordem moral. O que nos leva a entender, já que o Espiritismo é ciência, ou seja, é a ciência que estuda a realidade da vida espiritual e as relações desse mundo com o mundo corpóreo. É ciência. Como é filosofia, porque estuda a lei de evolução através da reencarnação. Ora, é um mundo novo que se abre, né? Como, aliás, usando as palavras do nosso Allan Kardec, é um mundo novo que se abre à nossa mente, à nossa frente, para o qual não podemos ficar indiferentes. E não podemos, e este é um alerta para os dias atuais, ficar adaptando o espiritismo para as nossas conveniências, para as nossas ideias. Porque ou eu sou espírita, permitindo que o espiritismo me transforme, aí seria o verdadeiro espírita, ou eu sou um falso espírita, porque fico colocando vírgula, né? Mas, porém, entretanto, contudo, porque eu andei pensando, porque... Não, gente. O espiritismo é que precisa me transformar, eu preciso permitir que isso aconteça. Isso é um ato educativo, da autoeducação. Perfeito. E você fez essa abordagem, nós estamos colocando aqui, e como eu dei o exemplo do bebedouro. Então, está aí como ciência, corroborando com a ciência também material, a ciência espiritual e a ciência material, mas no campo também da filosofia. Nós falamos aqui do bebedouro, é um processo de pensar, de dialogar, de termos essa contribuição dos pensamentos. O que acontece? Vou dar outro exemplo aqui, do egoísmo e do orgulho. Tivemos os brisolões, mas não, brizolão não, tem que ser o SIAC. Não, SIAC também não. Enfim, não tem nada de bom nisso que foi construído? Tem. Não, tem sim. Ah, mas foi ideia do fulano. Ah, não, então esquece. Vamos derrubar isso aí, vamos dar um jeito de acabar com isso. Aí, de fato, acabaram com tudo. Não, mas vamos criar outra coisa de educação. Aí vem outra, e não vou citar nomes mais, porque todos estão me entendendo que a politicagem, que não é política, não. A política é uma coisa boa, não é ruim. A política é o senso comum, é pensar no bem comum de todos. Mas na politicagem não se vê isso, porque a ideia foi do Marcos, do Brizolão, do Ciaco, de não sei o quê, e a estrutura em si tem coisas boas. Poxa, mas espera aí. Tem coisa boa aqui que eu vou, estou entrando agora no governo, eu vou adequar agora, vou melhorar agora as situações que estão ali, na realidade, afinal de contas, já se passaram 8 anos, então vou agora, as coisas evoluem, mas a estrutura em si eu vou aprimorar esse processo pedagógico. Não é isso, Marco? Vamos embora. Não, mas foi ideia do Marco, não leva uma pau. Eu não posso aceitar, eu não admito isso. Não fui eu que fiz, foi ele. Vai ficar o nome dele de qualquer maneira. Marcos, é o outro processo que nós vemos esse racha na educação. E aí vem a frase, se você me permite, outra frase de Milton Santos. Jamais, olha que nós estamos falando década de 80, 90, por aí, 70 para cá e vai embora. Olha só. Jamais houve na história um período em que o medo fosse tão generalizado e alcançasse todas as áreas da nossa vida. Medo do desemprego, medo da fome, medo da violência, medo do outro. E nós estamos vivendo ainda isso, Marcos. Ou não? Só estamos. E o medo paralisa. E isso é um problema muito sério. E você colocou bem. Se a política, né, empregada, né, se aquele evento é bom,
deve-se dar continuidade. Não importa quem foi que fez, isso pouco importa. Se é bom, tem que ser dado continuidade e tem que ser aprimorado. Mas, infelizmente, a politicagem entra, aí os egos, né, as ideologias, e sai fazendo terra arrasada de algo que estava dando certo, que, pelo menos em princípio, na ideia, no planejamento, era bom. Então, um dos grandes problemas que nós temos enfrentado no Brasil é a descontinuidade de projetos. Isso é um problema seríssimo no campo da educação. E escantear a educação moral, a educação espiritual. Por isso que nós estamos meio que desumanizados. E quando nós estamos desumanizados, um passa a ter medo do outro. É o lobo do homem, mas nós não somos lobos. Nós somos espíritos imortais criados por Deus para chegarmos à perfeição. Ora, então, nós precisamos começar a introduzir o amor, porque se não fizermos isso e com urgência, nós continuaremos a assistir o mundo, né, nessa confusão generalizada em que se encontra. E parece que agora que os nossos governantes só estão tentando arrumar a casa na base de ameaçar o outro. Mas, gente, não é com ameaças que nós vamos nos melhorar. A ameaça desenvolve mais medo. Então, nós precisamos nos desarmar emocionalmente, psicologicamente, porque nós somos irmãos. Nós somos todos filhos de Deus. Cada um está no seu ritmo evolutivo, cada um está no seu patamar de progresso, por daí as diferenças, mas somos irmãos. Por isso que Jesus, ao responder ao doutor da lei, disse que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E também amar o próximo como a si mesmo. E depois, olhando para os seus discípulos, conversando apenas com eles, o que foi que ele disse, fechando essa questão? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, se eu sigo o Evangelho, com as minhas falhas, com as minhas imperfeições, mas se eu sigo o Evangelho, e no meu caso, com a bandeira espírita, mas o outro segue o Evangelho com a bandeira católica, o outro com a bandeira evangélica e assim por diante, não importa essa bandeira, todos seguimos o Evangelho, ou estamos procurando seguir, nós precisamos, então, nos amar. O nosso Santo José está aí, eu já tinha visto aqui, de lado aqui, ele falando, realmente, o Santo, o Espiritismo não é privilégio de ninguém, o Espiritismo é para todos. E na sequência ele está dizendo aqui, ó, que o Espiritismo não impõe, mas propõe, porque o Espiritismo é um ato educativo. O Espiritismo realmente nos faz pensar, o Espiritismo nos leva a uma conscientização de nós mesmos, para sabermos quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. É o convite para a nossa realidade espiritual. Então, sem dúvida, Sandra, você está com a razão. Parece que o nosso Ronaldo, parece que o sinal da internet dele caiu, mas daqui a pouquinho ele consegue voltar. Então, o Espiritismo nos propõe esse ato educativo da reparação, porque é da lei divina que estamos aqui reencarnados dentro desse aprendizado do amai-vos uns aos outros. Primeiro, para reparar o mal que fizemos em existências passadas. Mas, segundo, para hoje, já nessa reparação, dentro da lei de amor, conseguirmos já pavimentar o caminho para um futuro mais feliz, tanto para nós quanto para os outros. Eu não disse que o Ronaldo já ia voltar? Olha ele de novo na telinha. Seja bem-vindo de volta. Marcos, o tempo já urge, mas vamos a essa frase aqui do
Nós vamos continuar Sim. segunda-feira que vem, promete. Mas essa frase aqui dele, esse pensamento dele também, para nós fecharmos nesse pensamento, nessa reflexão. O terrível é que nesse mundo de hoje, ele está falando há mais de 30, 40 anos, hein? O terrível é que nesse mundo de hoje aumenta o número de letrados e diminui o de intelectuais. Letramento todo mundo tem. Vamos jogar conteúdo. Vamos embora. Pensadores. Fazer o outro pensar. Não ficar só na ensinagem, né? Então, não é esse um dos dramas atuais da sociedade brasileira? É uma reflexão. Vou ler mais uma vez. O terrível é que nesse mundo de hoje aumenta o número de letrados e diminui o de intelectuais. Não é esse um dos dramas atuais da sociedade? Porque o intelecto, que ele quer dizer aqui, é o afetivo também. O letramento, o ensinar apenas conteúdo, não está desenvolvendo essa intelectualidade no sentido de pensar no outro. Como o Marcos falou, do amor. Ah, não, mas ele não está falando nada de afetivo. Está claro aqui a afetividade. A intelectualidade não é só como Jesus fez com Nicodemos. Nicodemos era o quê? Um letramento conhecedor de tudo. Quando ele vai a Jesus na parte do pensar, vamos trocar essa ideia aqui na ordem da intelectualidade. Mas, Nicodemos, tu és mestre em Israel? Tu és mestre. Olha o sentimento ali agora. Olha a troca ali do amor, do afeto, do pensar. Tu és mestre em Israel, não saber destas coisas? Que é necessário nascer de novo. Mas como mestre? E Jesus vai e ensina. Traz a ele este ensinamento, mas na troca, pensando no outro, no campo das ideias. Que Jesus nos abençoe. Semana que vem nós vamos continuar. Paz, saúde a todos e gratidão. Marcos. Muito bem, estamos chegando ao final desta edição de Espiritismo e Educação, convidando a você para participar, para divulgar o nosso programa, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, pela web rádio Estação da Luz, transmitindo aí para o Brasil e o mundo. E os vídeos do programa ficam disponíveis no YouTube. Basta acessar o canal Estação da Luz Tavares. E você tem acesso a toda a programação da web rádio e, especificamente, lá na playlist, o nosso programa Espiritismo e Educação, que hoje destacou também o nosso Mestre Jesus e a dica literária de hoje, que é o livro Jesus, o maior educador da humanidade, de minha autoria, e que você pode adquirir no Clube de Leitura. Então, www.clubedeleitura.com.br. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até semana que vem para mais um Espiritismo e Educação.